Olá, se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, onde venho trazendo muito conteúdo sobre o idioma japonês, sobre a cultura do povo japonês e hábitos do povo japonês. Vivo no Japão há mais de 30 anos e leciono idioma japonês há mais de 20 anos. Então, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora mesmo, dê aquele like e comente para que eu saiba se você gostou do conteúdo que eu estou passando para você. Bom, hoje neste vídeo eu vou falar sobre 5 coisas proibidas que brasileiros fazem no Japão. Uma delas, que é bem comum quando não se tem conhecimento da cultura deste país, é entrar de sapatos nas casas das pessoas. Às vezes, não somente em casas, em clínicas, por exemplo, também é habitual termos ali o siripa, que é aquele chinelo, não é? Para você usar dentro do estabelecimento. E você deve deixar os seus sapatos no genkan, que é na entrada da clínica ou da casa, da residência, do estabelecimento. Existem também restaurantes, né? Dependendo do restaurante, em que você precisa trocar os sapatos para entrar naquele lugar. Escolas também. Escolas no Japão, as crianças utilizam um sapato específico para usar dentro da escola e outro para usar fora da escola. E quando você não sabe disso, às vezes você chega e acaba entrando na escola com os seus sapatos que você utilizou na rua. E isso não é visto, né, com bons olhos pelo povo japonês, porque não é cultural do povo japonês entrar com sapatos em determinados estabelecimentos. Estes que eu mencionei agora são os mais comuns. Outra coisa que brasileiro faz, que é proibido no Japão e que também tem a ver com a falta de conhecimento da cultura, é andar sem camisa. Então, quando você chega do Brasil, é comum no Brasil, quando é verão, por exemplo, né, em muitos lugares do Brasil, o homem andar sem camisa nas ruas, somente de bermuda, de chinelo, quando está muito calor, por exemplo. No Japão, isso é considerado atentado ao pudor. Então você pode ser, inclusive, detido pela polícia se você estiver andando sem camisa em algum lugar, principalmente se for um lugar público. Inclusive, você não pode dirigir o seu próprio carro sem camisa. Caso, né, você esteja dirigindo o seu próprio carro sem camisa e a polícia ver, você for parado pela polícia, muito provavelmente você vai levar uma advertência ou uma multa, ou até mesmo ser levado para a delegacia, enfim, tudo isso pode acontecer porque, de acordo com a lei, isso é atentado ao pudor. Então, procure, né, entender um pouquinho sobre a cultura do país para que você não possa, para que você não faça nada que infrinja as leis deste país, não é mesmo? Outra coisa muito comum é espetar o hashi, que são os palitinhos, no arroz. Nós não espetamos o hashi no arroz, tá bom? Você deixa ele do lado do seu prato, ou atravessado assim no seu prato, né, na sua cumbuca, menos espetar no arroz. Espeta-se os palitos, né, o hashi, no arroz, somente quando você oferece este arroz para as pessoas que já faleceram, em um butsudan, por exemplo, que é um oratório que tem dentro de casa, ou às vezes até mesmo em algumas ocasiões específicas no cemitério, não é? No ohaka, também se espeta o arroz para oferecer às pessoas que faleceram. Então, não se espeta o palito, né, o hashi, no arroz. Outro hábito, não é, que o brasileiro tem, ou até alguns estrangeiros, eu estou falando aqui direcionado para o público brasileiro, mas de forma geral estrangeiros que não conhecem da cultura, é utilizar o hashi para passar uma comida, né, para uma outra pessoa com um outro hashi, por exemplo. Então você pega o hashi, tá? Está ali com o hashi, pega um certo alimento e a outra pessoa pega com o hashi. Isso também não se faz, tá? Por que não se faz? Porque o ikotsu, que é o que sobra quando um corpo é incinerado dentro da cerimônia de cremação, após o falecimento, então vai sobrar alguns pedaços de ossos, né, fragmentos de ossos, que serão postos em uma urna pelos familiares, enfim, as pessoas mais próximas à pessoa falecida. Então, nesta ocasião, eles pegam juntos, né, aquele fragmento de osso que sobrou da cremação, cada um com o hashi, pegam e juntos colocam dentro da urna que vai ficar ali depositado e depois futuramente levado a um templo, por exemplo, né? Ou ser devidamente colocado em um ohaka, em um túmulo. Mas enfim, existe toda uma concepção, todo um processo para que isso aconteça, que não é o caso deste vídeo.
Então é só para você entender que não se passa uma comida ou qualquer coisa, né, com ohashi para ohashi, tá bom? Então aqui eu já falei 4 coisas, não é mesmo? Que é entrar de sapatos em estabelecimentos, andar sem camisa, espetar ohashi no arroz e passar algum alimento, alguma coisa de ohashi para ohashi. Outra coisa que, não que seja proibido, mas que comumente brasileiros fazem e não faz parte da cultura do povo japonês, é sair de casa de cabelos molhados. É tão comum, não é mesmo? Você tomar aquele banho relaxante, refrescante, e aí de repente você quer ir ao mercado, você vai, enfim, a encontrar alguns amigos, tem algum compromisso com alguém, né, para sair, para ir a um parque, para ir a algum lugar, sair de cabelos molhados não é comum para o povo japonês. Se você notar, você verá que não encontra-se japoneses andando pelas ruas de cabelo molhado em qualquer tipo de estabelecimento, até mesmo se vai fazer compra no mercado próximo à sua casa. Tá? Principalmente se você tem um compromisso com alguém e você não secou os seus cabelos, isso demonstra uma falta de consideração para com aquela pessoa que você foi se encontrar, ou seja, você não se preparou, você não secou os cabelos, não cuidou da sua aparência antes de encontrar. É como se fosse quase que um desrespeito à pessoa com quem você vai se encontrar, principalmente se for, não é mesmo, em uma ocasião que seja mais formal, que seja uma reunião, que seja um encontro de negócios, enfim, isso não acontece de forma geral. Em que momento o japonês ele anda de cabelo molhado? Quando é verão, por exemplo, ele vai a uma piscina pública ou à praia, por exemplo, não tem exatamente onde secar o cabelo, não tem um secador ali disponível para ele secar o cabelo, e ele sai daquele ambiente, daquele lugar, para pegar o carro com a sua família ou sozinho para ir até a sua casa, para voltar para casa. Pode ser que no meio do caminho ele pare em algum mercado, em uma loja de conveniência, para comprar alguma coisa rapidamente para levar para casa, por exemplo, uma cerveja, enfim, qualquer coisa que seja, né? Uma verdura. E aí sim, o japonês, ele rapidamente, ele passa naquele lugar, compra, já vai para sua casa, mas não fica circulando, não é? Com os cabelos molhados. Vocês vão perceber que, inclusive, enrolam uma espécie de uma toalha que tem um elastiquinho, assim, coloca na cabeça. As crianças costumam usar muito, não é? E coloca aquela toalhinha enrolada no cabelo, por exemplo, para não ir pingando a água no meio do caminho, não é? Mas também para que não fique totalmente exposto um cabelo molhado. Mas isso faz parte da cultura deste povo. Então, às vezes eu vejo, tá, estrangeiros, brasileiros, por exemplo, até peruanos, no mercado com os cabelos molhados. Então eles foram fazer compra, provavelmente próximo à sua casa, terminou de tomar uma ducha, foi lá comprar alguma coisa e estão de cabelos molhados. Não é comum para os japoneses fazerem isso, mas para o brasileiro de forma geral, o estrangeiro de forma geral, por conta da diferença cultural, isso é comum. Então, como eu disse, este quinto item, não que seja proibido, mas não é usual do povo japonês, culturalmente dizendo, andar de cabelos molhados. Espero que você tenha gostado deste vídeo, dessas dicas que eu dei aqui, né, para falar sobre esses itens que são proibidos e não são comuns, culturalmente dizendo, para o povo japonês, e que você tenha já dado seu like aí e se inscrito no canal. E a gente se vê em outros vídeos. Até lá. Já né?